Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, o nosso 23º dia, onde meditaremos nos livros de Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, Mateus, capítulo 15, dos versículos de 1 a 20. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, santo, santo é o teu nome. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, mergulhando na Tua palavra para conhecer mais de Ti. Clamamos a Tua unção e a Tua graça sobre essa leitura, tirando toda distração, todo esfriamento, toda preguiça, todo desânimo, que possamos mergulhar de forma abençoada e que possamos ser abençoados por cada versículo lido. Fala ao nosso coração, Paizinho. Espírito Santo, vem com o teu governo, com a tua unção de ensinamento. É assim que oramos, em nome de Jesus. Assim diz a palavra. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo que eu te ordenei. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós o milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Coração de Faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante deles. E levarás o teu cajado, que se tornou em serpente, e dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está à minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés, dizendo a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as águas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e todos os ajuntamentos de águas, para que se torne em sangue, para que haja sangue em toda a terra do Egito.
tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista dos seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não puderam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram as mesmas coisas com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. E ele também não os ouviu como o Senhor havia dito. E Faraó se levantou e entrou em sua casa, nem pôs nisso seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beber água, pois não podia beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs, e o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, em teu quarto, e sobre tua cama, na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifícios ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti, e das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, e elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que eles haviam trazido sobre Faraó. E o Senhor fez com que a palavra de Moisés, conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. E ajuntaram em montes e cheiraram mal. Mas quando Faraó viu que houve um alívio, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por causa da terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ela se tornou piolhos nos homens, nos animais, em todo o pó da terra se tornou piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolho, mas não conseguiram. Assim havia piolho sobre os homens, sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido e ele não os ouviu conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. De outro modo, se não deixares o meu povo ir, eis que enviarei um enxame de moscas sobre ti.
e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de mosca, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia, a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxame de moscas, para que ao final saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de mosca para dentro da casa de Faraó, e para dentro da casa dos seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de mosca. E chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer isso, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que sacrificassemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos. Eles não são, eles não nos apedrejariam. Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao seu Senhor no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor, para que os enxames de mosca se apartem amanhã de Faraó, do seu servo, do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa a não deixar o povo ir sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés. E ele removeu os enxames, as moscas de Faraó, dos seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Vamos para Mateus. Vamos agora ler Mateus capítulo 15, os versículos de 1 a 20. Então os escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondeu e disse-lhes: Portanto, também vós transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar o seu pai e sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é que entra, não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Aleluia. Então, chegando-se ele, os seus discípulos disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio. Mas ele respondeu e disse: Toda a planta que meu Pai celeste não plantou será arrancada. Deixa-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cego. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: Declara-nos esta parábola.
E Jesus disse: Estai vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeu que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora. Mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Findamos mais uma leitura. Que possamos meditar na palavra do Senhor. Tenha um dia abençoado.